Você está olhando para a tela? Pode ser o site da loja, pode ser o caixa do shopping, pode ser o app com a oferta que apareceu na sexta à noite. O produto está lá. Você já sabe o que quer. A única coisa que você verifica, é se a parcela cabe no salário, não o preço, a parcela. Você divide mentalmente pelo que recebe, subtrai o que já está comprometido no mês, vê que ainda sobra e confirma, em 10 segundos. Com a convicção tranquila de quem acabou de tomar uma decisão financeira responsável. Mas você não calculou o preço. Você calculou se consegue pagar. São coisas completamente diferentes, e essa diferença é exatamente onde o sistema lucra. Pensa no que você tem comprometido agora. Não o saldo da conta, as parcelas. Você sabe quantas estão ativas? Some mentalmente o celular, a TV, a academia que você frequenta menos do que planejou, a viagem do ano passado, a compra do mês passado e aquela outra que você já esqueceu, mas ainda está pagando. Se você chegou a 8 parcelas simultâneas, está na média brasileira. Se perdeu a conta antes de chegar a 10, está exatamente onde o modelo esperava que você estivesse. Porque o parcelamento sem juros não é uma gentileza, é uma arquitetura. Nenhuma grande rede varejista brasileira sobrevive vendendo produto. Ela sobrevive vendendo acesso a produto, fracionado, invisível, palatável. O preço que você vê na etiqueta foi calibrado para você não sentir o que está pagando. A parcela é a anestesia. O custo real é a cirurgia. E você autorizou a cirurgia sem ler o prontuário. Se você chegou até aqui e já reconheceu o próprio padrão, a conta rápida de cabe no salário antes de confirmar, deixa um like, se inscreve e escreve nos comentários o número exato de parcelas que você tem ativas agora. Não o valor total, o número. Quem de fora não vai entender por que isso importa. Você vai entender antes do final desse vídeo. O Brasil é um dos únicos países do mundo onde parcelado sem juros virou argumento de venda. Em quase nenhum mercado desenvolvido, isso existe como padrão, porque o custo do crédito sempre está em algum lugar. Quando não aparece na parcela, está embutido no preço à vista, na margem que o varejista negocia com a operadora e repassa silenciosamente para você. A conta não desaparece, ela só muda de lugar. Aqui virou cultura, virou sensação de inteligência financeira. Conseguir parcelar sem juros soa como vitória, e tecnicamente é, sobre o juro explícito. Mas o juro implícito, o custo de oportunidade, o desconto que você teria negociado pagando à vista, a capacidade de investimento que você comprometeu pelos próximos 12 meses, nada disso aparece em nenhum recibo. Você assinou sem ler, porque não havia nada para ler. Você não gerencia dinheiro, você gerencia parcelas. E essas são contas completamente diferentes. Quem gerencia dinheiro sabe o que tem, o que deve e o que pode comprometer antes de qualquer compra. Quem gerencia parcelas sabe se cabe no mês e trata essa resposta como planejamento financeiro. Não é planejamento. É controle de dano com aparência de controle. A diferença entre os dois não é de disciplina nem de renda, é de pergunta. E a pergunta que você faz antes de confirmar uma compra determina com uma precisão irritante onde você vai estar daqui a 5 anos. Você não sabe quanto custou. Você sabe quanto paga por mês. Não é a mesma coisa. Cada vez que você parcela uma compra no cartão, 4 entidades faturam antes de você receber o produto na mão. O vendedor que te atendeu, a loja, a operadora do cartão, o banco emissor. Nenhum deles está te fazendo um favor. Todos estão executando um modelo que funciona precisamente porque você acredita que sem juros significa sem custo. Começa pela loja. Quando um varejista aceita cartão parcelado, ele paga uma taxa chamada MDR, Merchant Discount Rate. Dependendo da operadora, do número de parcelas e do volume de vendas da loja, esse custo varia entre 1,5%
e 4% do valor da transação. Em 12 parcelas, pode chegar a 4,5%. Em cada compra parcelada que você faz, a loja paga uma fatia do valor para a operadora processar o crédito. Essa fatia não sai do lucro da loja, sai do preço que você paga. O desconto à vista que a loja oferece quando você pergunta não é uma concessão, é a revelação do preço real, o preço sem o custo do parcelamento embutido. Quando você parcela sem perguntar, você paga o MDR. Quando você paga à vista e negocia, a loja devolve parte desse custo como desconto. A diferença entre os dois preços, em média de 5% a 8% dependendo da categoria, é o que você paga pelo direito de não sentir o preço de uma vez só. Agora vem a operadora. Ela recebe o MDR, processa a transação e te dá até 40 dias para pagar a primeira parcela, sem cobrar nada de você diretamente. Parece vantagem. É o modelo. Porque nesses 40 dias e nos 11 meses seguintes de parcelamento, o dinheiro que você ainda não pagou está rendendo. Não para você, para o fundo de liquidez da operadora, para o banco emissor, para o sistema inteiro que financia o crédito que você está usando de graça. O Banco Central registra que o spread bancário médio no Brasil para a pessoa física está entre os maiores do mundo, consistentemente acima de 30 pontos percentuais ao ano sobre o custo de captação. O crédito que viabiliza o seu parcelamento tem dono, tem custo e tem margem. Você não vê nenhum desses números. Você vê a parcela. E então tem o banco emissor. Se você atrasar uma única parcela, o custo que estava invisível se torna o juro rotativo, que o Banco Central já registrou acima de 400% ao ano em determinados períodos. O modelo foi desenhado sabendo que uma fração dos clientes vai atrasar. Essa fração financia o custo do crédito de todo o resto. Você pode nunca ter atrasado uma vez, mas alguém que não consegue pagar subsidia o sistema que te oferece os sem juros, e você, ao parcelar, faz parte dessa cadeia. É uma engrenagem. Cada peça tem margem. Você está no fim da engrenagem, achando que está no início da decisão. Você acorda cedo, trabalha o dia inteiro, se esforça como poucos. E no final do mês, o dinheiro simplesmente não sobra. Parece que quanto mais você ganha, mais você gasta. E a conta nunca fecha. As dívidas vão crescendo, os sonhos vão sendo adiados. Comprar uma casa, viajar, ter tranquilidade na aposentadoria. E a pior parte, ninguém nunca te ensinou o que realmente fazer com o seu dinheiro. A boa notícia é, dá para mudar isso. E vai mudar a partir de agora. Apresentando o Manual do Investidor Inteligente 2.0. Um guia completo em português, sem economês, sem enrolação. O caminho do jeito certo para organizar suas finanças pessoais, montar sua reserva de emergência, até realizar seu primeiro investimento de verdade, em renda fixa, tesouro direto, ações, fundo imobiliário e muito mais. Do zero ao avançado, passo a passo, sem complicar. São mais de 50 estratégias comprovadas, organizadas em 5 módulos completos, com linguagem clara e direta, baseado nos 3 maiores livros de finanças do mundo. Chega de adiar. Chega de ver o dinheiro escorregar pelos seus dedos sem entender o porquê. Acesse o material completo no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado. Garanta sua liberdade agora e dê o primeiro passo rumo à sua independência financeira. O varejo brasileiro não cresceu apesar do parcelamento. Cresceu por causa dele. Quando o crédito ao consumidor se expandiu nos anos 2000, as redes de varejo foram as primeiras beneficiadas. Não porque venderam mais produto, mas porque venderam mais parcelas. O produto é o pretexto. A parcela é o modelo de negócio. E o modelo só funciona enquanto você não perceber que é o insumo, não o destinatário. Você não é o cliente desse sistema. Você é a matéria-prima que o mantém funcionando. A loja não precisa que você compre mais. Ela precisa que você continue achando que a parcela é o preço. Você vai fazer um exercício agora. Não precisa de papel. Precisa de honestidade. Pensa em 3 compras que você fez parceladas nos últimos 12 meses. Qualquer 3. Não as maiores, as que você lembra. O celular novo, o eletrodoméstico, as roupas de inverno.
Em alguma delas, você perguntou o preço à vista antes de confirmar o parcelamento? Você não perguntou. Não porque não quisesse pagar menos, mas porque a pergunta não faz parte do ritual da compra. O ritual é: olha o produto, gosta, verifica a parcela, confirma. O preço à vista estava disponível, você simplesmente não pediu. Esse hábito tem um custo. No varejo brasileiro, o desconto médio para pagamento à vista varia entre 5% e 12%, dependendo da categoria. Em eletrônicos, é comum chegar a 10%, em móveis, a 8%, em eletrodomésticos, a 7%. Não está anunciado na etiqueta, está disponível para quem pergunta. Agora, a cena. Você compra uma televisão por R$ 3.500, parcelada em 12 vezes. A prestação é R$ 291,67. Cabe. Você confirma. O que você não sabe, porque não perguntou, é que o gerente teria aceitado R$ 3.150 à vista. 10% de desconto. É a margem que ele normalmente devolve a quem não financia. Você não financiou com juros explícitos. Financiou com os R$ 350 que ficaram embutidos no preço parcelado. R$ 350 não parece muito, mas essa não é a conta que importa. A conta que importa é essa. Você faz esse tipo de compra parcelada com regularidade. O celular, o notebook, a viagem, o colchão, a academia em promoção. O Banco Central registra que o crédito parcelado representa mais de 45% do endividamento de pessoa física no país. Não é exceção, é estrutura. Se você compromete em média R$ 800 por mês em compras parceladas, um número conservador para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 8.000, e se a diferença entre o preço parcelado e o à vista com desconto é em média 7%, você está pagando R$ 672 por ano pelo direito de não sentir o preço de uma vez. R$ 672 por ano, investidos no Tesouro Selic a 10,75% ao ano, durante 10 anos, viram mais de R$ 11.000. Esse número não está no seu extrato, não está em nenhum recibo, está no gap entre o preço que você pagou e o preço que existia e que você não pediu. Não é culpa de nenhuma compra específica. É o efeito acumulado de um hábito que parece neutro. Você não fez nada errado. Você perguntou a coisa errada. Verificou se a parcela cabia em vez de verificar qual era o preço. A diferença entre essas duas perguntas, ao longo de 10 anos, é de mais de R$ 11.000, em compras que você provavelmente nem lembra mais o que foram. E essa conta não inclui o juro rotativo para quem atrasa, não inclui o MDR embutido no preço, não inclui as compras feitas no impulso, que o parcelamento torna possíveis porque a parcela parece pequena. Inclui apenas o desconto à vista que você não pediu. O custo não é a parcela. O custo é a pergunta que você nunca fez. Você pagou mais de R$ 11.000 em 10 anos para não precisar sentir o preço de uma vez. O sistema agradece. Você está aqui, com parcelas ativas que você mal consegue contar, pagando mais de R$ 11.000 em 10 anos por um hábito que parece neutro, convicto de que gerencia o seu dinheiro porque sabe se a parcela cabe. Você não gerencia dinheiro. Gerencia a exposição a um sistema que funciona enquanto você não olha para o preço. O movimento não é parar de parcelar, é parar de parcelar sem saber o preço. Existe uma pergunta que, se você fizer antes de qualquer compra, muda a estrutura inteira da decisão. Não uma planilha, não um curso, não uma mudança de comportamento radical que você vai tentar por 3 semanas e abandonar. Uma pergunta: qual é o preço à vista? Não, você tem desconto? Não, o que você consegue fazer? Preço à vista. Específico, direto, antes de olhar para a parcela. Porque a parcela é o número que o sistema quer que você veja. O preço à vista é o número que você precisa saber. Quando você faz essa pergunta, 2 coisas acontecem. A primeira, você descobre o preço real, aquele que o gerente está autorizado a dar para quem paga sem financiar. A segunda, você troca a âncora da decisão.
para de avaliar se a parcela cabe e começa a avaliar se o preço vale. São perguntas diferentes. A primeira, cabe no mês, é uma pergunta de sobrevivência de curto prazo. A segunda, o preço vale, é uma pergunta de decisão. Você cresceu num país que te ensinou a fazer a primeira. O sistema prefere que você continue assim. Agora, o que parar de fazer e o custo real de cada comportamento? O primeiro, confirmar parcelamento sem perguntar o preço à vista. O custo é, em média, 7% do valor de cada compra. Em R$ 800 de compras mensais, são R$ 672 por ano. Não é estimativa, é o desconto médio do varejo brasileiro para quem não financia. Disponível, não anunciado. O segundo, tratar parcelado sem juros como gratuito. O MDR que o varejista paga à operadora, entre 1,5% e 4,5% por transação parcelada, está embutido no preço que você pagou. O sem juros significa que o juro não aparece na parcela. Não significa que ele não existe. Você pagou, simplesmente não viu a linha. O terceiro, somar parcelas em vez de somar preços. Se você sabe que tem R$ 1.800 em parcelas mensais, mas não sabe o valor total do que deve, você não gerencia dinheiro. Gerencia fluxo de caixa de curto prazo e chama isso de controle financeiro. É navegação sem mapa. O destino, nesses casos, é sempre o mesmo. Esses três comportamentos não exigem disciplina extraordinária para eliminar. Exigem uma pergunta diferente, uma linha no extrato que você ainda não olhou, e a disposição de saber o número real antes de confirmar. Se amanhã você começar a perguntar o preço à vista antes de qualquer compra, negociar o desconto disponível e parar de somar parcelas como se fossem preços, a diferença acumulada em 10 anos ultrapassa R$ 11.000, sem mudar renda, sem cortar gasto, sem virar outro tipo de pessoa. Apenas fazendo a pergunta que o sistema preferiu que você nunca fizesse. O movimento é pequeno, o sistema é sofisticado, mas ele só funciona enquanto você não pergunta o preço. Parcelar sem perguntar o preço à vista não é uma facilidade. É uma confissão de que o sistema já ganhou antes de você abrir a carteira.